vamos avançar neste webinar. Principais alterações no Plano Nacional de Vacinação de 2007, que é isso que é o importante, perceber o que é que mudou. Então, nas vacinas dos 2 e dos 6 meses, houve alterações. E a vacina contra a hepatite B, a vacina contra a doença invasiva por hemofilos, a vacina contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa e a vacina contra a poliomielite são administradas como uma vacina hexavalente. O que é que isto significa? Que conseguimos juntar numa só vacina estas vacinas todas, o que é ótimo para as nossas crianças, porque assim só levam uma picada e estão a ser vacinadas contra 6 doenças, daí o nome de hexavalente, ou seja, numa só vacina temos concentradas as vacinas contra a hepatite B, contra a hemofilos influenza, contra a difteria, contra o tétano, tosse convulsa e poliomielite, ou seja, são 6 doenças, daí então o nome de hexavalente. Aqui a Daniela não me está a ver. Não sei se será algum problema no seu computador, porque os outros formandos veem, Daniela. Consegue ver pelo menos o ecrã com a apresentação? Só um bocadinho. Pronto, ok, ótimo. Pronto, a Daniela já resolveu o problema, então vamos avançar. Pronto, esta, então, a vacina hexavalente que é administrada aos 2 e aos 6 meses. Aos 5 anos de idade, faz-se a segunda dose de vacina combinada contra o sarampo, parotite epidémica e rubéola, que também é uma alteração. E depois, aos 10 anos de idade, as raparigas fazem a primeira dose do HPV, não é? Da vacina contra infecções do papiloma humano contra 9 genótipos. Esta vacina foi introduzida recentemente no Plano Nacional de Vacinação, já há alguns anos, mas poucos anos que esta vacina foi introduzida contra o papilomavírus e é apenas administrada a meninas, ou seja, ao sexo feminino. As mulheres grávidas entre as 20 e as 36 semanas de gestação são também vacinadas contra a tosse convulsa, com a vacina contra o tétano, difteria e tosse convulsa. Ou seja, entre as 20 e as 36 semanas, as grávidas devem fazer esta vacinação. Os reforços da vacina contra o tétano também foram alterados. Então, a primeira dose é aos 10 anos, como já era antigamente, mas antes esta vacina era administrada de 10 em 10 anos. E agora, esse período de tempo, tendo em conta que há menos registros de doença do tétano, difteria e tosse convulsa em Portugal, então aumentou-se o prazo, o intervalo entre estas vacinas e, sendo a primeira dose aos 10, a segunda será aos 25, depois a terceira só aos 45, a quarta aos 65 e só a partir dos 65 é que volta a ser de 10 em 10 anos. Depois as pessoas com risco acrescido para determinadas doenças. Recomenda-se ainda umas vacinas extra, que são as vacinas contra a tuberculose, infecções por Streptococcus pneumoniae e doença invasiva por Neisseria meningitidis. Portanto, estas vacinas agora só pertencem ao Plano Nacional de Vacinação. Por exemplo, esta da tuberculose é a BCG, não é, que deixou de ser administrada às crianças, antigamente era administrada logo na maternidade e desde o ano passado que isso deixou de acontecer e deixámos então de administrar a vacina da BCG para todas as crianças. Então, essa vacina só é administrada em grupos de risco, ou seja, em pessoas que são consideradas pertencer a um grupo de risco para contraírem estas doenças. Então, isto é o quadro que representa o Plano Nacional de Vacinação em vigor atualmente. Pronto. À nascença, então, dada a vacina contra a hepatite B, depois, aos 2 meses, é dada a tal vacina que é onde é que ela estava? Hexavalente, é isso que me estava a faltar o nome, que são as 6
vacinas juntas numa só, então as crianças só levam uma picada para terem estas 6 vacinas e depois levam mais outra picada, que é a vacina contra o Streptococcus pneumoniae, ok? Depois, aos 4 meses, levam outra vacina que tiram a da hepatite B e está junta também a da hemofilos, a difteria, tétano, tosse convulsa e poliomielite, ou seja, em vez de ser hexavalente é pentavalente, porque só tem 5, mas também é só uma picada, e depois mais das infecções por streptococcus. Depois, aos 6 meses, tem outra vez, como já tinha dito anteriormente, é hexavalente. Aos 12 meses, então, as infecções por streptococcus, a Neisseria meningitidis e então, lá está, mas estas que eu estou a referir são aquelas que só são administradas aos grupos de risco, ou seja, não são para todas as crianças. Não se esqueçam, estas que estão aqui, o streptococcus e a Neisseria meningitidis e a tal da tuberculose, que é BCG, é só para grupos de risco, não é para todas as crianças. O que este Plano Nacional de Vacinação também veio trazer, lá está, foi a diminuição do número de picadas. Muitas vezes as crianças tinham que levar simultaneamente. Conseguiram concentrar então em algumas vacinas, todas numa só. Então, em vez de estarmos a recapitular assim com o plano, com o esquema, vamos aqui, está distribuído então, está descrito ao pormenor este Plano Nacional de Vacinação. Então, à nascença, lá está, só a da hepatite B. Aos 2 meses é a primeira dose da vacina hexavalente, não é? Que tem aquelas vacinas, aquelas 6 vacinas que descrevi anteriormente. Depois também tem a primeira dose da vacina conjugada contra infecções por Streptococcus pneumoniae dos 3 serotipos, que é a PM13, só para grupos de risco. Depois, aos 4 meses de idade, recomenda-se então a segunda dose da vacina pentavalente. Aqui já não entra a da hepatite B, que é só dada depois aos 6 meses, e a segunda dose daquela da Streptococcus pneumoniae que falei anteriormente. Aos 6 meses, então, é novamente a hexavalente, que é a concentração daquelas vacinas todas. Aos 12 meses é a terceira dose da Streptococcus pneumoniae, a vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis, em grupos de risco, a primeira dose da vacina contra o sarampo, parotidite epidémica e a rubéola, que é a chamada VASPER. Pronto, também é uma vacina que tem a luta contra 3 doenças. Agora, esta já existia, sempre foi assim. Depois, aos 18 meses de idade, recomenda-se o primeiro reforço da difteria, tétano e tosse convulsa e da VIP. E o único reforço da IP, ou seja, é a vacina pentavalente. Em vez de ter 6 como a outra ou 4, tem então as 5 doenças, não é? Que já falámos anteriormente. Eu estou a falar em diminutivos, mas vocês têm atrás descrito aqui na imagem, quando eu digo IB, pronto, tem aqui a do Haemophilus influenza B, ok? Tem aqui as descrições das doenças que cada vacina combate. Pronto, estávamos então nos 18 meses. Depois, aos 5 anos de idade, será o segundo reforço destas doenças, que é uma vacina tetravalente, ou seja, numa vacina só concentram-se 4 vacinas, é só uma picada, e a segunda dose da VASP. Aos 10 anos recomenda-se o reforço da vacina contra o tétano e a difteria, é a primeira, que é só do tétano e difteria, uma vacina, e depois 2 doses da vacina contra infecções por papilomavírus humano. A primeira é aos 0, não é? A primeira conta-se o tempo 0 e passado 6 meses, daí este esquema 0, 6 meses, passado 6 meses da data da primeira administração, deve-se dar então a segunda. Como já tinha dito, esta vacina é só para meninas. Durante toda a vida, recomenda-se o reforço das vacinas contra o tétano e difteria, a tal história a partir dos 10, depois passados 15 anos, depois passados 20, depois passados mais 20 e só depois então é que é novamente a partir dos 65, de 10 em 10 anos. Pronto, isto está apresentado o Plano Nacional de Vacinação. É um plano simples, que não temos que saber de cor, está bem? Isto é mero
informativo, é importante sabermos onde o podemos consultar, onde o podemos encontrar. Eu vou disponibilizar no vosso campus virtual este plano, que também tem todas as descrições destas vacinas e recomendações, efeitos secundários, contraindicações, que às vezes pode ser útil, não é? Que se imaginem que trabalham no centro de saúde e que uma mãe foi dar a vacina a uma criança e a criança aparece com algum efeito secundário. Pronto, nós pelo menos, claro que é da responsabilidade do enfermeiro lidar com isso, mas a informação não ocupa lugar e é bom vocês conseguirem saber investigar onde é que isso está descrito, o que é que pode acontecer àquela criança que fez determinada vacina. Tá bem? E mesmo aos vossos filhos e familiares, isto é uma informação que deve ser consultada por todas as pessoas que lidam com crianças e que levam às vacinas ou que lidam com crianças após a toma de vacina, está bem? Pronto, no Plano Nacional de Vacinação vocês têm toda essa informação. Efeitos secundários, reações adversas, contraindicações e em que é que consiste a vacina. A vacina serve para quê e luta contra que doença, está bem? Não sei se têm alguma dúvida, alguma questão que queiram fazer. A Daniela fez uma questão que as meninas têm que tomar aqui, não é? Esta vacina dos 10 anos de idade contra o papilomavírus. É obrigatório. Todas as vacinas do Plano Nacional de Vacinação têm caráter obrigatório, ok? A partir do momento que as vacinas entram no Plano Nacional de Vacinação, quer dizer que os estudiosos a nível do nosso país definiram que estas são as vacinas obrigatórias para as nossas crianças. E isto trata-se de uma medida de saúde pública, ou seja, a vacinação não é só uma proteção para a pessoa que toma a vacina, mas também para o resto das pessoas com quem essa pessoa se cruza, não é? Por exemplo, o papilomavírus é uma doença sexualmente transmissível e que pode provocar realmente, em casos mais graves, a morte. E é uma doença que se passa, não é? Sexualmente, ou seja, se uma menina, imaginem, não tomar esta vacina e contrair o papilomavírus, ela vai ser um veículo de transmissão para outras pessoas com quem se relacionar a esse nível. Trata-se de um problema de saúde pública, então é obrigatório todas as vacinas do Plano Nacional de Vacinação, os pais têm a obrigação de levar então as suas crianças à vacinação e daí elas serem totalmente gratuitas mesmo em unidades de saúde privadas. Não é? Agora. Pronto, a Mónica diz que em França esta vacina é dada aos 14 anos. Os planos nacionais de vacinação variam de país para país, está bem? Foi como eu disse no início, este plano é definido por estudiosos a nível nacional. Se nós formos ver o plano nacional de algum país africano, não tem nada a ver com o nosso, eles ainda têm vacinas completamente diferentes para doenças com quais nós não lidamos, que não temos problemas, como por exemplo contra a malária. Nós só fazemos a vacina para a malária se formos viajar para esses países. Então cada governo e cada Ministério da Saúde define as vacinas que acha adequadas para o seu país. Por isso, em França, então, pode ser administrado aos 14 anos e aqui eles acharam que deve ser aos 10. A razão não sei dizer, mas poderá também estar relacionada com o início da vida sexual das crianças. Não é? Agora, outra dúvida. Ok. A Daniela questiona se esta vacina poderá ser administrada
apenas antes de as crianças iniciarem a sua vida sexual. Isto é um bocadinho dúbio, não é? Porque nós, para estabelecermos uma regra, temos que estabelecer uma regra para toda a população. E tem que haver uma data fixa, porque há pais muito presentes, mas há pais que não são muito presentes, não é? E há crianças que não são muito acompanhadas, há crianças mesmo que vivem em colégios e orfanatos. Como é que nós vamos conseguir definir quem é que fica responsável por saber quando é que aquela criança vai iniciar a sua vida sexual? Não há um controle sobre isso, não é? Nós podemos achar que temos o controle a nível dos nossos filhos, mas existem muitas outras crianças que não têm esse apoio nem esse controle. Então tem que ser definida uma regra igual para todos. E daí ter-se definido esta idade. Como não prejudica em nada a criança, pelo contrário, não há justificação em adiar esta vacina. E daí então se ter definido os 10 anos de idade. Mónica e Daniela, ficaram esclarecidas? Efeitos secundários, estão-me a questionar relativamente a esta vacina. É assim, todas as vacinas, toda a medicação, normalmente tem descritos alguns possíveis efeitos secundários. Eu não sei de cor todos os efeitos secundários de todas as vacinas, mas eu vou-vos disponibilizar isso no vosso campus virtual, está bem? Isso está tudo escrito no Plano Nacional de Vacinação. Agora, uma coisa é certa, o papilomavírus desta vacina não tem efeitos secundários muito exuberantes, tal como outras vacinas. O que pode dar é o que a maioria delas dá, que é provocar a dor local, ou seja, a dor no local da administração e talvez um episódio febril, mas mais nada que isso. Mas claro que, se vocês forem ver, é como as bulas dos medicamentos. Eles descrevem várias coisas possíveis, porque as farmacêuticas têm que se precaver e descrever todos os efeitos secundários possíveis, mesmo por a probabilidade deles aparecerem ser quase nula. Mas, de qualquer forma, isso está descrito. E eu vou disponibilizar para vocês lerem, está bem? Para verem relativamente aos efeitos secundários dessa vacina. Eu posso dizer que tomei, quando apareceu esta vacina, há alguns anos, mas que já não fazia parte do Plano Nacional de Vacinação, ou ainda não fazia parte, eu já não fui abrangida, por exemplo, e decidi tomar esta vacina a título particular, que há essa possibilidade também para as pessoas mais velhas que a queiram fazer. E não tive qualquer efeito secundário. Pronto. Agora, a Daniela diz que conhece um caso em que foi administrada a vacina do papilomavírus e que a criança teve uma reação menos boa e ficou doente. Pronto. Lá está. É como, por exemplo, as vacinas deixa-me ver aqui, do Plano Nacional de Vacinação. Estas vacinas aqui de um ano, do sarampo, parotidite e rubéola e da meningite. Isto todas elas normalmente nas crianças podem dar efeitos secundários e dão períodos de febre, por exemplo. Posso até partilhar com vocês que o meu filho neste momento tem estado com febre durante estes dias. Ele fez há 7 dias as vacinas de um ano. Ou seja, é normal isto acontecer, até porque estas doenças que a vacina de um ano tenta combater são doenças que têm um período de incubação grande, às vezes até 15 dias. Ou seja, é normal que as crianças depois desenvolvam algum efeito secundário neste período. É super normal, não há nada a fazer, é medicar, não é? Com Brufeno ou Benuron e aguardar que passe. As vacinas funcionam mesmo assim, têm estes pequenos efeitos secundários, mas não têm nem sequer, nem de perto nem de longe, a gravidade que teria se contraíssem um dia mais tarde estas doenças às quais as vacinas vão protegê-los. Mais alguma questão?
Ou seja, resumindo, Daniela, é normal haver um período de doença depois de algumas vacinas, e isso é normal, é possível, é esperado, desde que seja algo controlado e é aguardar que passe, medicando. Normalmente é sempre a febre, é o pior, normalmente é o que aparece mais, as reações é febre. De qualquer das formas, por exemplo, nesta do sarampo, muitas vezes aparecem mesmo a sintomatologia sugestiva do sarampo, as borbulhinhas, pronto. E é aguardar que passe. Lá está, porque nós estamos a introduzir um bocadinho destas doenças dentro do organismo humano, não é? Que é para o nosso organismo criar defesas contra essas doenças. E é normal que alguns sintomas dessas doenças surjam no corpo da criança, mas depois desaparecem com alguma rapidez e sem qualquer gravidade. Claro que, havendo uma coisa muito mais grave, aí tem que consultar um pediatra ou um médico o mais rápido possível, se for alguma coisa que não esteja previsto, não é, nos efeitos secundários destas vacinas que estão descritos no Plano Nacional de Vacinação. Se for alguma coisa muito exuberante, claro que se deve vigiar e consultar um médico o mais rápido possível, claro que sim, mas não é suposto as vacinas colocarem em risco a vida de criança ou de ninguém, está bem? As vacinas servem para proteger e está mais que estudado e investigado a sua eficácia. Agora, claro, também existem muitos mitos, existem muitas pessoas contra as vacinas, existem, pronto, se vocês procurarem, existem muitas teorias de que as vacinas fazem mal, ou que isso, pronto, não quero estar a limitar a vossa capacidade de reflexão, cada um tem a sua opinião, a opinião tem que ser bem fundamentada e investigada. Nós não podemos acreditar em tudo o que nos dizem, temos que ler, mas em fontes fidedignas, não tudo que está escrito na internet ou outras fontes não tão fidedignas, temos que ler a partir de fontes em que nós saibamos que as pessoas que estão a escrever são realmente as pessoas que estão informadas, e depois a partir daí tomar as nossas opções e as nossas decisões. Tendo em conta que o Plano Nacional de Vacinação é obrigatório e é uma medida de saúde pública, ou seja, não estamos só a defender-nos a nós e às nossas crianças, mas a todas as pessoas que se cruzam no nosso caminho. Mais alguma questão?